Então nós vamos falar agora sobre as energias de 2016 e os desafios que vão se apresentar e de que maneira que nós vamos enfrentar estes desafios. Quer dizer, quando a gente fala em desafio, não é para você, coisas ruins. Não, tudo na vida tem desafio e a maneira como a gente os enfrenta é que traz o nosso crescimento, é que faz a gente se sentir vitorioso. E todo ano tem um quanto de energia movimentada no astral e toda essa energia ela vem para nos impulsionarmos para o melhor, para sacudir a gente por dentro e por fora. Nunca é para algo ruim, mas sempre para algo bom. Mas é que às vezes, dependendo deste volume energético que é movimentado, pode nos pegar às vezes desprevenidos e pode trazer algumas sensações, alguns tipos de sentimentos que a gente, ao invés de aproveitar essa onda energética do novo ano, a gente pode até se afogar no meio delas. E quando eu mentalizo o ano de 2016, a imagem que me vem é de um vendaval, é de um verdadeiro tufão de energia. Então é como se como se nada fosse ficar mais do jeito que está. É uma movimentação total. Quer dizer, se você tem essa tendência a ficar mais estagnado, olha, dá tchau para isso, porque vai ser meio difícil você ficar parado no meio desse monte de energia que vai ser movimentada e que vai te empurrar para algum lugar, querendo você ou não. Então, quando acontece de eu perceber esse tipo de energia, que ela vem meio que como se viesse de todos os lados, né, e vai movimentar conosco, ele vai nos trazer. Por que ele faz isso? Por que este ano acontece isso? Porque é o momento de um ano de finalização. Então é aquela varredura de tudo que é bom para permanecer e o que não é bom para ir. Então, um tufão não é para nos levar a devaneio para lá e para cá, mas é simplesmente para que a gente tenha coragem de expulsar da nossa vida aquilo que a gente sabe que não é bom, a gente sabe que está nos pesando. Então, no meio de muita movimentação energética, você não vai conseguir ficar com a sua bagagem cheia de coisas que não são úteis para você. E você vai precisar selecionar o que é bom e o que não é, o que é útil, imprescindível para você e o que não é imprescindível. Então veja, este é um ano de finalizações. Quando eu falo finalizações, é finalizações de ciclo, de tudo aquilo que te serve, de aquilo que não te serve. Quando você vai concluir tudo que você fez neste ano de 2015, já estou falando do ano passado, né? Tudo que você fez no ano de 2015 e nos outros anos também. Então é aquele momento que você fala assim, poxa, agora é isso, eu encerro, né? Então é a hora que você vai colher tudo que você já fez e separar o joio do trigo. Né? É este o movimento que nós estaremos vivendo o ano inteiro. Só que, como vem com este acúmulo de energia muito intensa, né, e muito forte, o que acontece? Nós não vamos ter tanto uma visão de futuro. Então, sabe quando a coisa vai vindo e você sabe que vai ter aquele tumulto, uma certa insegurança até, uma certa instabilidade, porque nada estará mais tão firme como a gente está acostumado, essa segurança de se pegar assim. Não, é um momento em que você vai ter que usar toda a sua capacidade, todo o seu potencial, todo o seu conhecimento. Sabe um pai quando chega e fala, pô, meu filho já está adulto, então agora eu entrego ele para o mundo e ele vai ter que lidar com os desafios da vida, porque já não depende mais dos pais lidarem com este ser, mas de ele mesmo levar tudo que ele aprendeu com os pais para o mundo. É isso, é como se o universo estivesse dizendo, todos vocês já são adultos, já sabem tudo o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, o que te serve, o que não te serve. Então agora vai, viva, né, realmente em frente, e para isso você vai ter que usar o quê? Os seus conhecimentos, vai ter que usar o seu próprio poder, o seu poder pessoal de enfrentar as situações, de ir além, de não ficar preso a nada, né? Mas poder realmente ter um vislumbre do que você quer, mas não um vislumbre que esteja claro, claro no sentido de você ver palpável, mas aquele vislumbre que você vai sentir dentro de você. Então é o momento em que você vai ter que seguir o seu coração. A sua razão, ela vai exercer um papel um pouquinho menor,
do que o seu sentir. Porque se você for pela razão, você vai poder entrar em desespero, você vai poder ficar numa instabilidade muito grande. Agora, se você for pelo seu coração, por aquilo que palpita, que você sente que isso daí você entra nessa grande maré. Daí esse vendaval não vai te levar para lá e para cá, mas ele vai te conduzir por aquilo que há de mais importante em você, que é o teu sentir. O teu sentir te põe em contato com a sua alma, com a tua própria essência, com aquilo que é bom para você e que ninguém sabe melhor do que você o que é bom para você. Então é um momento de você realmente olhar para o teu sentir e ir. Mas se você ficar racionalizando, ficar analisando, ficar postergando algumas decisões, daí esse vendaval pode te pegar e te fazer você se bater para lá, para cá, para lá, para cá. Daí você entra num maior desespero, né? E quando a gente fala de um vislumbre do futuro embasado no nosso sentir, nós estamos falando de você conseguir ver o futuro a partir do hoje. Porque o futuro nada mais é do que o hoje esticado. A gente que às vezes coloca um futuro lá na frente, como se ele ainda fosse algo a ser atingido e que a gente fica meio assim como se fosse uma mágica, e se acontecer, e se não acontecer? Agora traz todos esses e se para o momento presente. O que está acontecendo agora já é o seu futuro. E este vendaval diz exatamente isso. Que as suas decisões elas terão que ser tomadas e embasadas segundo o seu momento presente. E que o seu momento presente, ele é o próprio vislumbre do seu momento futuro. Porque se você esperar um futuro distante que não esteja presente no agora, você vai ficar muito mais inseguro. São essas seguranças que a gente busca na vida, onde você quer garantias de alguma coisa. E esse ano não terá essas garantias, né? Isso pode ser para algumas pessoas desesperador, mas para mim, que sou psicóloga e que acredito no crescimento do ser humano e sei o quanto que é importante a gente não se apegar a essas coisas, a essas seguranças externas a nós, seguranças ilusórias. Então aí está uma outra coisa. Neste ano, tudo que é ilusão vai cair por terra. Olha que maravilha! Você vai se deparar com a sua própria realidade, né? E com a realidade prática e objetiva é isso. Não vai ter tempo para você ficar devaneando, inventando histórias e se iludindo com nada. Então, é a realidade batendo na nossa porta. Isto também é maravilhoso, apesar de que muito doído muitas vezes. Porque é tão bom ficar na ilusão, ficar sonhando, ficar imaginando um monte de coisas que não existem. Às vezes ela nos acalenta. E a verdade às vezes nos assusta, mas a verdade é a única salvadora da nossa própria alma. E quando mais você conseguir ser verdadeiro consigo mesmo, melhor será a sua vida em 2016. E essa verdade vai ficar tão escancarada, mas tão escancarada para todos nós, que vai ser impossível você poder criar ilusões. Porque ela vai bater na nossa cara, vai bater no nosso coração, vai bater na nossa casa. Essa transparência que nós vamos ter, uma transparência de nós para conosco mesmo. E até a maneira de você poder ver as pessoas, você vai conseguir olhar para as pessoas e vai cair aquele véu de ilusão que a gente põe, todas aquelas projeções que a gente faz no outro, e nós vamos conseguir reconhecer quem é quem. Sabe, aquela pessoa que você fala, nossa, mas eu pensei que essa pessoa fosse isso. De repente ela cai e fala, mas ela não é nada disso. Você vai se deparar com quem essa pessoa é. E isso é muito bom, né? Ninguém mais vai ficar te enganando e nem você mesmo vai ficar se enganando. É como se estivéssemos quase que todos nus em 2016, nus de alma, né? Nus de sermos nós mesmos. É essa transparência do seu ser, essa autenticidade, porque um ser autêntico é aquele que se mostra como ele é. E essa autenticidade vai estar muito presente. E vai estar tão presente que vai fazer com que você possa até ou se chocar e entrar em desespero ou se encantar. Né? E quando a gente se depara com uma realidade, o que a gente precisa fazer com tudo aquilo que a gente sonhou, que a gente pensou que era, mas não é? A gente simplesmente descarta. Você simplesmente vai falar assim, poxa, isso eu achei que era bom, mas não é. E é neste exato momento que nós vamos ter que exercer o nosso desapego.
E este será o maior desafio de 2016. Nós nos desapegarmos de tudo aquilo que a gente sabe que não é bom para nós. De tudo aquilo que você sabe que está pesando em você e que não te serve mais para o seu processo, para o seu progresso evolutivo. Quando nós falamos de desapego, também é uma dor que as pessoas sentem. Porque se desapegar de alguma coisa ruim, isso é fácil, né? Tá tão ruim, eu até me desapego. Nem sempre é tão fácil assim, mas é mais fácil. Agora, se desapegar daquilo que você acreditou que é bom, isso é mais complicado. Porque pode até ser bom ou ter sido bom, mas não o será para a sua trajetória. Lembra sempre dessa imagem de vendaval. Então, se é um vendaval, você não consegue sobreviver nele se tiver muito peso. Então, você vai ter que olhar para tudo isso e perceber o que realmente é essencial na sua vida, para que você possa levar e caminhar com mais facilidade em todo este turbilhão de energia. O que é prioritário para você e o que não for prioritário, você vai ter que deixar. Porque se você não deixar, você vai criar um peso. E este peso vai te trazer muita agonia. Então, deixar será a maneira mais inteligente do mundo para você. E quando eu falo de deixar e se desapegar, são de hábitos, de maneiras de ser, até de algumas situações que às vezes a gente vai postergando, vai levando lá na barriga, né? Vamos vendo como é que vai ficar, tipo, tudo mais. Este ano você não vai conseguir porque isso vai te pesar. Você vai ser obrigado então a tomar decisões. E daí é outra dificuldade para muita gente, tomar decisões. Porque a gente está sempre querendo delegar a nossa capacidade de decidir sobre a nossa vida. Nós queremos sempre que alguém resolva, às vezes, os nossos problemas. E neste momento, não, é você com você. Lembra, seu pai falou, você é um adulto, vai para o mundo. E daí você tem que tomar as suas próprias decisões. E neste momento que eu me lembrei de Jean Paul Sartre, né, um grande filósofo existencialista, que ele diz assim, que a maior angústia do ser humano é ele saber que está fadado a exercer a sua liberdade de escolha. Difícil e tudo essa frase, né? Mas é isso mesmo. Nós teremos que exercer a nossa total liberdade de escolha da nossa vida, do mínimo ao máximo, desde o início do ano ao final do ano. Então, decidir o que você vai fazer, decidir o que você não vai fazer e não tendo a segurança que nós tínhamos sempre de termos esse futuro já mais ou menos esperado ou alguma coisa um pouco mais palpável. Então, você vai ter que decidir pelo agora e não pelo que irá acontecer. Sendo assim, todas as expectativas, elas vão cair. E viver sem expectativa, uma vez me disseram, e eu fiquei muito agoniada quando me falaram isso, que viver sem expectativa é o maior passo que a gente dá para viver feliz. E a gente fala, nossa, a gente sempre tem expectativa, você tem expectativa de uma festa, você tem expectativa de um encontro. Tenho certeza que você estava com uma expectativa em relação a este nosso encontro, assim como eu também. Então a gente está muito acostumado a expectar algo, esperar algo. Mas lembre-se, nós estaremos no meio de um furacão. Dá para esperar alguma coisa no meio de um furacão? Uau, claro que não, você tem que ser rápido, ágil e ver o que vai ter que fazer. Imediatamente tomar aquelas decisões mais rápidas e sem entrar no arrependimento. Porque quando o que nos faz, às vezes, não tomar decisões? O medo de se arrepender. Né? E se eu tomei a decisão errada? E se eu fiz isso, se eu fiz aquilo? Este medo de arrependimento é que às vezes faz a gente se travar. Né? Agora, como é que você vai fazer para lidar com este arrependimento, né? Com este possível medo de arrependimento? É assim, não dá mais, é agora e é agora. Né? E não tenho que eu me arrepender depois, porque aquela bagagem estava pesada, eu tinha que tirar e acabou-se. Não tinha como eu ficar segurando, mesmo que fosse algo que eu gostasse muito. Então este também poderá ser um ano de muitas rupturas.
né? De muitas relações serem rompidas, aquelas relações que já estão no caminho de serem rompidas, elas terão essa força deste rompimento, assim como também muitas relações se iniciarão, muitas pessoas talvez terão aquela vontade ou necessidade de uma mudança de trabalho ou até mesmo uma mudança de uma área, então serão várias mudanças. E você vai notar isso tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que te rodeiam. Você vai encontrar uma pessoa há muito tempo e aí, você está fazendo aquilo? Não, pensei, já fiz outra coisa. É muita mudança ao mesmo tempo, desde pequenas coisas a grandes coisas. Mas para que tudo isso fique muito mais fácil, para que realmente você chegue e fale, poxa, mas como é que eu vou fazer as minhas escolhas certas? Ou como é que eu vou tomar essas decisões? Né? Como é que eu vou entrar em contato com o meu sentir? Há umas maneiras de você conseguir perceber exatamente se isto é bom ou não para você, se as suas escolhas são boas. E a maneira de você fazer isso é perceber se aquilo que você está fazendo te traz alegria ou não. Se te trouxe alegria, continua. Se não te trouxe alegria, deixa embora. Porque se não te traz alegria hoje, não vai te trazer alegria amanhã. Então fique apenas com a sua bagagem as coisas que te dão alegria. Se te traz alegria um determinado comportamento e atitude que você tem, se você fica alegre com você, quando você de repente faz determinadas coisas, continue fazendo. Agora, se você fica muito triste quando você perde a razão, quando você estoura, briga com alguém, ou quando você, por um probleminha desse tamanho, entra num processo depressivo muito grande, se isso não te traz alegria, é hora de deixar ir embora. Este é o nosso desapego. É o momento que você fala, deixa ir para lá. E para você saber o que é que você vai querer fazer, porque uma coisa é o que eu vou ter que deixar. Para eu olhar para uma coisa e falar quero ou não quero, você vai só dizer, isso me traz alegria? Fico. Isso não me traz alegria. Deixa ir embora, sem pensar duas vezes, sem ficar com receios de se arrepender depois. Porque se não tem agora, não terá depois. O seu futuro está no agora. Se agora te traz alegria, fica. Se agora isso te faz bem, fica. Se não te faz, está na hora de sair de você. E para você saber as decisões certas de você tomar uma decisão, que seria, será que eu mudo de um trabalho? Será que eu mudo de casa? Será que eu isso? Você tem que ver se isso te traz vontade. Se quando você imagina fazer tal coisa, isso te traz uma energia imbuída da sua vontade. Você fala, nossa, eu quero muito isso. Só de imaginar me traz alegria. Só de imaginar eu mudando de um trabalho, nossa, como eu fico alegre. Só de imaginar de eu sair desta casa, isso me traz muita alegria, isso me traz muita vontade. Eu realmente quero muito isso. Te deu vontade, vá e faça e tome essa decisão. Porque a vontade, ela é a expressão do seu espírito, do seu coração, do seu ser, de toda a sua potência. Te deu aquela vontade que te abasteceu de energia, que te dá vontade até de você começar amanhã. Não tem coisas que a gente pensa e fala assim, nossa, que pena que é noite, porque eu já queria que fosse cedinho, porque eu já ia começar. Então, quando te dá essa vontade de você querer rápido fazer as coisas, vá rapidamente e faça. Será essa a agilidade. Agora não te deu, você pensa, eu queria aquilo, mas me dá uma certa preguiça. Ou então você começa a colocar um monte de justificativa, mas será isso, será aquele outro? Esquece, não faça isso. Isso não será a sua boa decisão para poder estar realizando isso. Pense em outra coisa. Então veja, por mais que seja muito tumultuado e com muita movimentação, eu estou dando aqui para vocês duas ferramentas importantíssimas. Para você saber qual é a decisão correta que você deve ter, você vai ver a sua vontade mesmo genuína de fazer aquilo. E se ela continua com você, se te traz aquela eletricidade até no corpo. E para você saber o que você vai se desapegar, deixar para trás e ficar ou não, você vê se isto te traz alegria. Trouxe alegria, você fica. Não te trouxe alegria, você deixa as coisas irem com a maior paz e serenidade. Então, veja, mas daí no momento em que você se decidiu em fazer algo, o que é que você vai precisar fazer? Ter constância nas suas metas, ser persistente. A partir do momento que você falou, é isso,
Então você faça firme, continue, porque você vai estar no meio do vendaval. Então as coisas vão te empurrar meio que para lá, meio que para cá e vai poder gerar uma certa desconfiança se fiz ou não fiz o certo. Foi a decisão que você tomou? Vá. Não pestaneje, não volte para trás, não comece e pare algo, né? Você vai começar, decidiu e vai. Decidiu que vai mudar de casa? Mude. Não decida hoje e fala, não vou chegar na hora H, ai, as coisas complicaram, então não. Porque isso vai te colocar num vácuo. Tudo aquilo que você decidir e não fizer, poderá te colocar dentro de um vácuo que vai preencher a sua vida com tudo aquilo que não é seu. Eu vou explicar isto melhor. Quando nós estamos nesta energia tipo um vendaval, né? Como é que você vai perfurar essa energia, né? E não entrar neste vai para lá e vai para cá? É com o seu poder pessoal, com a sua energia. Porque nós somos um corpo de energia vibrando. E na hora que você fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou me encontrar com tal pessoa, eu vou realizar isso, todo o seu corpo de energia, ele evoca e exala este quanto de força que vai perfurar e abrir um espaço neste tufão energético. E daí na hora que você diz que você vai fazer e abriu este túnel, você tem que estar ali no túnel, preenchendo este túnel com a sua própria energia de realizar aquilo com a qual você se propôs. Porque se não o fizer, o que vai acontecer? Você sai, o túnel foi aberto no meio deste vendaval, mas daí, como foi aberto um túnel, este vendaval irá fazer com que entre qualquer coisa no meio deste túnel e venha tudo para cima de quem abriu o túnel. Então é aí que vão poder ter pessoas muito confusas. E você vai poder prestar atenção. Se você ver pessoas muito confusas ou estiver muito confusa ao longo do ano, pergunte-se e pergunte a essas pessoas: o que você se propôs, você faz? Ou você fala que faz e não faz? Então comece a falar e a fazer, ou então, boca fechada, não fale nada, diga apenas não vou fazer, né? E vai sendo levado para aqui e para lá, porque se falar, se fizer, vai acontecer. E como nós vamos criar este campo, naturalmente a gente cria este campo de energia quando nós nos propomos alguma coisa, isso significa o quê? Que nós vamos fazendo pontes de interligação, né? Entre aquilo que você diz que quer e com toda a disposição energética que estará no nosso mundo. Então, se é um mundo de finalização, tudo aquilo que foi feito por todas as pessoas estão aqui borbulhando. Então, o poder de criação e de formar coisas, também de materializar, é muito grande. Pensa, quando nós estamos em finalização, você está construindo um prédio, você fala, olha, finalizei o prédio, finalizei esta casa, essa construção. Daí você chega lá, você está concreto, né? Então, já se materializou. Então, quando nós estamos neste ciclo de finalização, aquilo que você começa a falar e a pensar, ele vai entrando na concretude e nesta finalização. Porque a energia que está ao derredor é essa. Então, aquela história, falei e parece que a coisa se forma, né? Ela se materializa, porque este tufão energético tem este poder de fazer esta materialização desta maneira. Então, cuidado com o que você fala, que faz e não faz. Há pessoas que adoram falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquele outro, vou não sei o que lá, mas acabam não fazendo, às vezes só pensam falando, né? Não faça isso, porque a nossa fala tem uma energia. A hora que nós estamos falando é o nosso sopro divino saindo, né? E este sopro divino vai se encontrar com o sopro universal que está prontinho para finalizar o que você está falando, ou seja, materializar o que você está falando e abrir um espaço, um campo para que isso ocorra. E se você fala e não faz, o que vai se materializar é qualquer coisa que entrar neste campo. E por isso, às vezes, as pessoas poderão ficar espantadas com isso e falar, nossa, mas olha o que está acontecendo na minha vida, não era bem isso que eu queria, né? Não era dessa forma. Então, é o momento de você recuar e lembrar de tudo isso que nós estamos falando agora.
Então veja, 2016 é um ano maravilhoso, um ano muito difícil, mas maravilhosamente difícil. É um ano que vai propiciar com que nós consigamos sair vencedores e nos preparar para o ano de 2017. Se nós vencemos, e é claro que vamos vencer, todo este tufão, este vendaval, nós chegaremos em 2017 muito mais inteiros. Se nós conseguirmos nos desapegar de tudo aquilo que não é bom, tirar da nossa bagagem aquilo que está nos pesando, e nós vamos ficar muito mais leves e poderemos em 2017 realmente iniciar algo genuinamente novo e bom. Senão, nós vamos levar por anos afora alguns dos nossos projetos. Então, é difícil, que eu digo, porque vai exigir de nós este desapego, esta fé em si mesmo, esta presença de espírito no agora. Vai exigir que você se desapegue, vai exigir que você tome decisões, que você saiba exatamente aquilo que você quer, que você coloque todo o seu conhecimento em ação. Vai exigir que você não postergue mais, não adie mais. E tudo isso, às vezes, é muito difícil a gente fazer. Né? Para algumas pessoas mais fáceis, para as outras não, mas para a grande maioria é muito difícil. Mas o fato de ser difícil não significa que é impossível e não significa que é maravilhoso. Uma vez conseguido, olha que maravilha! Imagine se você hoje, você consegue se imaginar com tudo aquilo que você sabe que te atrapalha, que você sabe que não é bom para você, com aquelas situações que se você pudesse falar assim, olha, eu não quero mais essa situação na minha vida. Imagine tudo isso saindo assim. Não seria muito bom? Não te traz uma leveza só de você pensar e falar, ai, ufa, que alívio, muito bom. Né? Só que a gente quer que essas coisas aconteçam sem o nosso esforço, né? Nessa imaginação. E se o que você imaginou agora, se te deu alívio, você está pronto para tirar de você e trazer este caminho mais firme. Imagine se você falar assim, poxa, eu quero realizar tal coisa, né? Eu quero muito, isso me dá muita vontade. E que todo o universo estivesse se preparando você para isso, né? Estivesse com essa massa energética propícia para que você colocasse este seu querer em ação, desde que, obviamente, retirasse aquilo que não te serve mais. Isso também seria muito bom. Né? Agora, é difícil porque às vezes, que eu falei, a gente se apega a coisa boa, a gente se apega a coisa ruim também. Né? Não é tão ruim, mas é o que eu conheço, a gente vai se apegando porque a gente quer segurança, a gente quer o conhecido. Nós queremos saber o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Como é que vai ser o meu dia de amanhã, e daí nem sempre a gente tem essa garantia. Então é aí que começa a existir estas dificuldades. Mas é um ano muito promissor nesse sentido. Difícil neste sentido também, mas maravilhosamente difícil, como eu digo. Né?